Quando é que a pessoa deve procurar? Só quando aparece um problema ou dá para fazer uma consulta ali de rotina preventiva? Com certeza, Ivan. Geralmente o paciente, aquele paciente que tem a queixa, que não respira bem, que fica espirrando ao longo do dia, que não dorme bem, que tem os roncos noturnos, tanto o adulto como a criança, né, que também não dorme bem, fica tendo as inflamações de garganta, de ouvido, e o pai sempre queixa aquela criança que sempre está gripada, que não melhora. Também aquele paciente que diminuiu um pouco a audição, que tem um zumbido, aquele paciente também que está exposto a barulhos intensos, que trabalha, né, com máquinas, até mesmo você que fica com o fone de ouvido um pouco exagerado. Que é o caso nosso aqui, meu e do Maico, né? Exatamente. E também o profissional da voz, né? Você também se encaixa nesse quadro, que fala bastante, né? Ao longo do dia. Sempre é bom estar avaliando. Os professores também são advogados. São profissões que usam muito a voz, né, doutora? Aquele paciente também que tá há 2 semanas rouco, né? É sempre bom dar uma avaliada para ver como que tá essa parte da laringe, né? Então não precisa esperar aparecer algum problema, né? Exatamente. Doutora? É interessante que esses profissionais que a doutora se referiu aí já procurar um especialista ali para fazer uma consulta de rotina, quem sabe, se necessário, fazer algum exame que pode detectar algo talvez no início, né? Exatamente. E o tratamento ser mais fácil. Exatamente. Por que as nossas amígdalas infeccionam tanto? E qual que é a função de fato das amígdalas? As amígdalas, Ivan, elas fazem parte do sistema imunológico, né? Até uns 7 a 9 anos de idade. Depois ela perde essa função, né? Aí a gente classifica como se a amígdala é doente ou uma amígdala normal. A amígdala doente é aquela amígdala que sempre vai estar infeccionando, que vai estar gerando esses problemas aí, tanto no adulto como na criança. E também tem algumas pessoas que têm uns buraquinhos, né, na amígdala, causando aquelas massinhas brancas e gerando o mau hálito, né, que é um desconforto muito grande. Então, geralmente, as pessoas procuram um otorrino quando tem essas inflamações recorrentes. Tanto na parte das infecções, tanto na parte do mau hálito que gera esse incômodo. Então, em relação ao mau hálito, por exemplo, está relacionado bastante às amígdalas? Sim, com certeza. Mas mais por causa da infecção ou mais porque para alimentos ali, doutor? Não, porque para os alimentos ali e acaba fermentando e aí ocasionando aquelas massinhas, gerando mau hálito. Tem como limpar as amígdalas, doutora? Então, o gargarejo pode ser feito, mas quando o paciente incomoda muito, geralmente é indicado a cirurgia. Mas isso depende muito de uma avaliação, né, do profissional para poder indicar ou não. A recorrência da infecção basicamente o que mais leva ao procedimento cirúrgico, digamos. Nas crianças, né, que geralmente infeccionam mais, e os adultos procuram mais por conta dessa parte do mau hálito mesmo. É interessante, doutora, entender quando que isso a pessoa deve se preocupar realmente, porque é aquela situação que acontece uma vez no mês ou a cada 6 meses, aquela irritação, quando que realmente se torna preocupante e o paciente tem que procurar essa consulta, esse atendimento? Então, o paciente, isso é de cada pessoa, né? Mas geralmente quando tá incomodando, né? Tem que procurar o profissional. Sempre que tiver esse incômodo, é bom procurar para ver se vai precisar, se é só uma
uma inflamação viral ou uma bacteriana. Se for bacteriana, vai necessitar do antibiótico. No caso do tratamento, doutora, é em todo caso que precisa de cirurgia ou existem outros tratamentos que não há necessidade de cirurgias, por exemplo? Então, nem todo caso precisa de cirurgia, por isso que é preciso de uma avaliação do profissional. Ô, doutora, tem muita gente, tem muitas mães aí que tem os seus filhos com problemas de infecções recorrentes, né, das amígdalas. Toda semana tá lá com o filho doente, com muita febre, vai para a escola, volta com a garganta infeccionada, e tem muitas mães que têm dúvida, né, primeiro procurar o especialista. Esse é um ponto fundamental, que eu acredito que seja o mais importante. E segundo, estar atento a essa questão de necessidade ou não de um procedimento cirúrgico, porque o procedimento cirúrgico ele é resolutório, né, doutor? Ele resolve o problema para uma vida, né? Às vezes a criança fica sofrendo tanto tempo, e quando os pais lá na frente decidem fazer um procedimento, por exemplo, a criança sofre mais do que recente. Eu posso dizer isso porque eu passei por isso há pouco tempo. No começo do ano eu fiz a cirurgia da minha filha com 4 anos de idade e os problemas acabaram, né? Graças a Deus os problemas acabaram, e era muito recorrente a infecção aí das amígdalas. Inclusive foi a doutora Maria Luísa que fez o procedimento na minha filha. Então existe esse medo às vezes das mães, doutora. Mas é preocupante, mas minha filha é tão pequenininha, o jeito de mãe de cuidar, né, dos filhos. Como especialista, como alguém que fez tantos procedimentos já na sua residência também, o que você poderia dizer para esses pais, doutora, a fim de tranquilizá-los? Ivan, a cirurgia, né, de amígdala não é uma cirurgia de emergência. Assim como todo procedimento cirúrgico precisa do cuidado, avaliação antes, né, pré-anestésica, a liberação. E se o paciente está em um bom estado de saúde, está tudo certo, acaba sendo, digamos que uma cirurgia mais tranquila, né? Porque, igual eu falei, não é uma cirurgia de emergência, e cada caso é um caso, né? Depende de cada paciente, como todo procedimento cirúrgico. Ô, doutora, no caso dos pais, porque como o Ivan disse, né, a criança nem sempre ela vai saber o que ela está sentindo, que está incomodando. E a gente observa aquela criança que tem dificuldade, o pai percebe que não está se desenvolvendo, não está se alimentando bem. Como é que o pai pode identificar um possível problema? Quais seriam as dicas que a doutora pode passar para o pai ficar atento a essa questão, para poder ajudar o seu filho que, na maioria das vezes, não sabe transmitir ao pai o que está sentindo? Em relação à garganta, vai ser sempre uma criança que vai ter aquela dificuldade de alimentação, né? Porque a gente mesmo sabe que a dor ali na garganta impede de se alimentar corretamente. Nós adultos já sofremos pra caramba, né, doutora? A criança, o pai vai notar isso. Em relação à parte de respiratória, vai ser uma criança que os pais sempre falam que não é uma criança que dorme bem, é uma criança que sempre está se mexendo na cama, que ronca, né? Que às vezes os pais falam, nossa, mas é tão pequeno e está roncando. Aí no outro dia se torna uma criança que não dormiu bem, acaba não tendo um bom desempenho na escola, né? A gente mesmo sabe que quando perdemos uma noite de sono, no outro dia é difícil, né? E a criança é igual. O desempenho na escola vai ficar mais desatenta, sempre tá os pais conversando, tendo esse contato com o professor para estar tendo essa troca de informações, como que a criança na escola, né? Porque é um período que fica mais em observação. Bom, nós estamos falando aqui com a doutora Maria Luísa Veronese Baggio, que é especialista em ouvido, nariz e garganta. Começamos aqui falando sobre os problemas que afetam a garganta, né? Em especial a criançada aí, e os pais sofrem muito, né? Toda semana tá no médico, toda semana tá na farmácia comprando medicamento, porque os filhos enfrentam muito esses problemas aí, e aqui a doutora Maria Luísa está tirando essas dúvidas, né? Tem muita gente que fica rouca, doutora, assim, amanhece, do nada tá rouca. Por que a rouquidão é tão presente na vida de muitas pessoas? O que ocasiona a rouquidão e o que fazer?
Ivan, geralmente isso também acontece como profissionais como você, igual eu falei, professores, quem faz... É mais comum. Isso. Quem faz o uso excessivo da voz e o uso inadequado da voz, né? Tem mesmo crianças, né? Geralmente meninos que falam muito alto, gritam e acabam desenvolvendo nódulo vocal. Adultos, né? Como você, profissionais da voz, falam muito, né? Durante o dia, ou uso inadequado, falando muito alto. E aí sempre tá fazendo uma avaliação para ver se não pode causar algum problema mais sério. É comum ficar rouco também quando está gripado. Sim, isso pode acontecer também. Talvez é porque tosse muito, né? Exatamente, que tentando limpar a garganta e ocasionando essa rouquidão. Diga, Michael. No caso agora da respiração, né? Eu tive um caso muito recente e que houve muita dificuldade, inclusive, para identificação, né? Eu tive um primo, uma criança pequena, não se alimentava bem, tinha muita dificuldade para dormir, para respirar, que é aquilo que a gente está falando, e eu não sei qual que é, mas ele tinha uma carne, falaram carne crescida. E passou por várias consultas, por vários profissionais, e houve uma dificuldade, doutora, de fazer essa identificação. De fato existe essa dificuldade, por exemplo, em exames para fazer, para poder descobrir o que está acontecendo, e o que é essa carne esponjosa, né, que atrapalha? Essa carne que se chama adenoide, né? Essa carninha que popularmente falando se chama adenoide, ela aumenta, né, hipertrofia geralmente com a criança muito alérgica, e ela pode ser identificada também. Uma das formas de identificá-la é o exame que é da videonasofibroscopia, que a gente vai estar avaliando qual que é o tamanho dela, se ela está exagerada, né, impedindo a criança de respirar bem. A carne esponjosa geralmente quem sofre com o problema das amígdalas, que nós falamos anterior, sofre da adenoide. No caso de um procedimento tem que fazer os dois, doutora. No mesmo ato cirúrgico geralmente faz. Aproveita, né, a mesma sequência ali. É comum ter um problema em um e no outro, ou só em um? Porque ou é muito relativo o nariz, o ouvido e a garganta são interligados, né? E geralmente a criança não quer dizer que tem um e tenha o outro, mas geralmente a pessoa que é alérgica, a criança que é alérgica, acaba acarretando os dois fatores mesmo. E a questão tem uma questão interessante que a doutora está falando da adenoide. Por que o adulto não tem adenoide, doutora? Então a adenoide, ela é um tecido que hipertrofia, né, que aumenta geralmente na infância, e lá entre os 7 a 9 anos ele acaba regredindo, acaba diminuindo. E o adulto, quando ele tem adenoide, né, é porque as pessoas confundem muito a hipertrofia dos cornetos, né, que é a carne esponjosa, com a adenoide. A adenoide a gente vai encontrar só em crianças. A adenoide é uma coisa, a carne esponjosa é outra. Exatamente. A adenoide a gente vai encontrar só em crianças. E quando o adulto tem a adenoide, é um sinal de alarme pra gente. A gente tem que investigar uma neoplasia, um câncer. Certo. No caso da carne esponjosa, ela é visível? O pai consegue identificar um filho, por exemplo, ou não? Adenoide? Não consegue. Ele fica na parte mais lá atrás. Consegue, nem eu no consultório não consigo visualizar. Eu preciso do exame da vídeo. Que utiliza um equipamento com uma câmera, né, para verificar. E no caso hoje esses equipamentos já estão disponíveis. Desculpa, Ivan, mas só para a gente saber. Hoje a doutora já atende e já tem disponível esses equipamentos para fazer em Juína. Exatamente. Tenho no consultório esses equipamentos. Tanto esse da vídeo para filmar o nariz, como para filmar a garganta também, para avaliação das cordas vocais.
Olha aí, importante, né? É importante que a gente acompanhe tantos pais aí sofrendo, né, com os filhos com adenoide, com uma carne esponjosa, né? E tirando um pouco esse mito aí, porque a gente acabava confundindo. Eu achava que era a mesma coisa. Então, separar aí a adenoide da carne esponjosa são coisas diferentes. Desvio septo, doutora. Quais circunstâncias que pode ocorrer na pessoa? É uma questão já da criança já nasce com um problema, com o passar do tempo desenvolve? O que é de fato o desvio septo? O desvio do septo geralmente é encontrado mais em adulto, a não ser que a criança tenha um trauma, quebrou o nariz, bateu o nariz na infância, né? No desenvolvimento do septo que ocasiona esses desvios, e ele também pode ser tanto cartilaginoso como ósseo. Que esse que é o maior, aqui as pessoas confundem muito. Esse é um dos maiores problemas para ocasionar as dificuldades de se respirar, tanto desvio de septo no adulto, tanto desvio de septo como a hipertrofia dos cornetos. Certo. A gente falou agora há pouco da adenoide. No caso da criança, né, que é mais comum ter a adenoide, é necessário retirar? Quando for indicado, né, sempre lembrando após uma avaliação do profissional, aí é indicado a retirada quando ela está exagerada, né, dificultando a respiração da criança. Tem um tratamento, doutora, quando a doutora faz lá uma avaliação de um paciente que está, por exemplo, com a carne esponjosa ou com a própria adenoide, tem um tratamento para ser feito antes? O recurso cirúrgico, ele é depois desse tratamento? É a última coisa que a gente vai procurar, é a cirurgia. Primeiro a gente pode estar tratando a alergia, né? Para ela tentar dar uma estabilizada ou regredir. O problema do ronco. Ô Maico, inclusive uma pergunta do ouvinte aqui, tá? O Teotônio, lá da Fazenda Cerejal, em Brasnorte, está fazendo justamente essa pergunta. Eu ronco demais. Pelo menos minha mulher fala, né? Porque eu não vejo, né? Óbvio. Ele diz que às vezes acorda com o próprio ronco. Tem como amenizar, doutora, esse problema? Sim. A gente tem que investigar o porquê do ronco, né? Tem uma série de fatores que pode estar ocasionando essa rouquidão, tanto os desvios, né, do septo, quanto essa parte da garganta ali, a frouxidão dos tecidos pode estar ocasionando, o excesso de peso. São vários fatores. A gente tem que eliminar o fator para poder ajudar nesse quesito aí. Ô Maica, a sua do ronco era essa ou você ia falar que ronca também? Também, né, Ivan? Também há essa queixa, né? É interessante, doutora, porque às vezes à noite você está roncando e recebe um cutucão, né? Vira de lado aí que você está roncando. Sim. E quando você muda o posicionamento do seu corpo, então a outra pessoa consegue dormir. Por que existe isso? Se eu fico, por exemplo, com o abdômen para cima, de barriga para cima, como é conhecido, ronco mais. Se eu fico de lado na cama, então eu não ronco. Tem uma explicação para isso? Então, a causa do ronco, existe várias causas, né? Uma delas que pode estar ocasionando isso é a pessoa, popularmente falando, né? A pessoa ficar com a língua caída, né? Durante o sono, a pessoa vai lá, relaxa e a língua cai. E aí, às vezes, mudando da posição, você ainda não entrou nesse estágio de relaxamento, e aí você desperta e aí para de roncar, né? Aí quando você relaxa de novo, volta o ronco, né? Será que o sono então, vem? O intervalo do cutucão permite que a outra pessoa durma, né? Eu acho que é nesse tempo ali, Marco. E dormir de barriga para cima, Marco, acredito que é os quilos, né, do jantar, da noite, que tá comprimindo ali os órgãos e talvez tá fazendo. É uma tese minha, tá, Marco? Não sei se opina a doutora. Bom, gente, nós estamos ao vivo aqui com a doutora Maria Luísa, especialista em ouvido, nariz e garganta, agora atendendo no município de Juína, no Hospital São Lucas. Já está com a sua agenda aberta. Aliás, tive informação que já atendeu muitos pacientes nos últimos dias, né, doutora? Comecei essa semana, já atendi bastante pacientes, sim. Principalmente, qual a faixa etária, doutora, dos seus pacientes? Olha, Ivan, desde criança até idoso. Eu atendo todas
as idades. Mas nesses últimos dias tem qual a prevalência? Bem dividido. Bastante idosos com queixas auditivas, bastante crianças também com esses problemas da adenoide, e adultos também, né, com a dificuldade de respirar. Todos, na verdade. Vamos entrar aqui no assunto do ouvido, Maico, e eu gostaria já de fazer a pergunta que o nosso amigo Jason deixou há pouco no ar, né? Dizendo que tem um zumbido no ouvido há muito tempo. O Maico também disse que tem. E o Jason disse que depois que contraiu malária, parece que aumentou, doutora. A doutora, inclusive, estava vindo aqui para a emissora e estava ouvindo, né? O Jason falar. Tem alguma coisa a ver ou não, doutora? Ou é mito? Então, o tratamento da malária é feito com a cloroquina, né? E existem alguns medicamentos, como a cloroquina, que são ototóxicos, que fazem mal lá pro ouvido interno. Então, esse zumbido dele pode ter intensificado por conta do medicamento, né? O excesso do medicamento, né? Então tem sentido. Tem sentido. Pode ter algo a ver. E o seu, Michael? Seu zumbido? Então, começou recentemente, viu, doutora? Começou recentemente, há alguns meses, eu comecei a sentir sempre do lado esquerdo. E aí eu queria saber, né, se a doutora pode me ajudar e ajudar tanta gente que está nos ouvindo agora, porque dependendo acontece com frequência, 2 ou 3 vezes seguidas, esse zumbido e uma sequência de tontura. O zumbido é associado à labirintite, como é conhecido, que muita gente sofre inclusive desse mal, ou existe zumbido que não tem nada a ver? O que causa isso, e se está associado à labirintite, que no meu caso, depois do zumbido, eu sinto uma leve tontura? O zumbido, assim como a tontura, eles estão relacionados mais ao ouvido interno, a parte que a gente não consegue visualizar, né? E ali o centro da audição está relacionado também com o equilíbrio, né? Que essa parte da tontura. E o zumbido, ele tem um leque muito grande dos gatilhos que ocasionam ele, né? No seu caso, como você também tem esse excesso de fone de ouvido, a perda auditiva pode estar relacionada também com o zumbido. Outra coisa importante que as pessoas relatam, que o excesso de estresse também pode levar ao zumbido. O zumbido e a tontura, né? Outra coisa também, a má alimentação, o açúcar exagerado, quem toma muito café, aqui na nossa região as pessoas tomam muito chimarrão também, o excesso de estimulantes também pode estar ocasionando o zumbido e a tontura. O Maico não fica estressado, não tem esses problemas, então descarta essas possibilidades, tá, Maico? Eu acho que a consulta encerra aqui. Está identificado. Problema identificado, né, Marco? Bom, doutor, os fones de ouvido, a gente costuma ver muito a juventude com fone de ouvido cada vez mais alto. Eu, particularmente, não conheço locutor que trabalha com fone baixo, né? Nós somos literalmente surdos, né? E essa juventude, doutora, quanto mais cedo acesso aos fones de ouvido, qual o risco que essas crianças, os jovens estão correndo? Sim, porque a audição é uma coisa muito delicada, porque uma vez perdida é muito difícil recuperar e a maioria dos casos não recuperam. Então, cuidar do ouvido, porque a gente vai diminuir a audição com o passar dos anos. Os idosos, a gente pode reparar que os idosos têm mais dificuldade de ouvir, e então quem peca pelo excesso na juventude, esses problemas vão estar aparecendo mais cedo, né? Então a gente tem que ter uns cuidados, Ivan, com o excesso de fone, e eu tenho umas orientaçõezinhas também. Pode passar, fica à vontade. E não escutar mais que 2 horas, né, sem parar. E o ideal mesmo do fone de ouvido é que você esteja com o fone e esteja escutando as pessoas que estão ao seu redor, né? Uma altura que você consiga ouvir
as pessoas que estão ao seu redor e também não passar de 80 decibéis, né? Porque tem criança que bota o fone, então você conversa com ela, não escuta, e quando te responde para você, aumenta a voz. Então, isso aí já está numa altura exagerada. Tem mais alguma dica, doutora? São essas aí. Então é importante aí que os pais estejam atentos aí a meninada, né, que hoje em dia utiliza muito fone de ouvido aí e nas alturas, né? Oi, Maico. Seu microfone. Perdão, agora sim. Eu tenho aqui a participação da Fernanda, doutora. Ela me disse aqui, eu vou tentar simplificar aqui, né? Ela disse que ela tem problema com excesso de cera em um dos ouvidos e diz que causa muito constrangimento e desconforto do lado esquerdo. Ela higieniza, faz a limpeza, mas do lado esquerdo não para. Ela diz que produz muita cera apenas do lado esquerdo. Por que isso acontece? Ela quer saber. Eu tenho uma dúvida, como é que ela está higienizando também, né, doutora? Então, a cera, nosso organismo mesmo fabrica ela serve como uma medida de proteção para o ouvido. Então ela é boa, né? Ela é boa, Não é que o ouvido precisa ter cera, só que o excesso acaba ocasionando esse desconforto incômodo. E algumas pessoas também quando tá com esse excesso, tem a dificuldade de ouvir mesmo. Então, o paciente tem que procurar um profissional para poder estar fazendo essa limpeza, porque o cotonete, né, o famoso cotonete, ele só empurra a cera lá para dentro e não faz a limpeza correta. Já vai falar mal do meu cotonete, que eu gosto de coçar. Não pode, né, doutora? Na verdade, o cotonete, eu tive lendo que ele foi feito para limpar as bordas da orelha, né, doutora? Exatamente. Não a parte onde a parte interna do, né, conduto auditivo. Nesse caso, quando a pessoa acaba ali introduzindo o cotonete, ele está empurrando a cera e tapando o ouvido, é isso, doutora? Exatamente. E pode gerar uma infecção. E pode estar ocasionando também as otites externas por excesso de limpeza ali, tirando a proteção, e também é muito perigoso para as crianças, né? Ficar o cotonete ali exposto, podendo ocasionar a perfuração da membrana timpânica, né? Doutora, tem gente que fica coçando o ouvido, pega tampinha de caneta. A doutora já viu alguma coisa assim? Sim, geralmente também usam muito grampos de ouvido. Meu Deus. Chaves, cutucando o ouvido. Perigo, isso é né, extremamente perigoso, podendo levar até uma surdez aí por perfuração da membrana. Então, tomar cuidado com isso. A membrana, o tímpano, ele fica muito distante da parte lateral, doutora, da orelha ali do ouvido? Ele fica mais ou menos uns 2,5 centímetros do... Então é muito próximo. Próximo, exatamente. Uma chave é capaz de furá-lo. Exatamente. Nossa, olha a gravidade que é isso, né? Tem gente que enfia uma chave para limpar o ouvido. Né? Ou o risco que está correndo de perder a audição. Qualquer coisa que está ali no alcance, a pessoa às vezes acaba introduzindo no ouvido. É a coceira que dá no ouvido, é provocada pela cera, talvez? Ou algum... O excesso de cera pode provocar coceira e também, assim como o nariz, a garganta, a gente tem a alergia no ouvido que nós chamamos de eczema, né? Que a pessoa acaba descamando ali aquela pelinha do ouvido, aí junta com cera e ocasiona essas coceirinhas aí. Doutora, o ouvinte está perguntando aqui que aumentaram os problemas de ronco, né? Zumbido no ouvido depois do Covid. Tem alguma relação Covid com os problemas relacionados ao nariz, garganta ou ouvido? Sim, Ivan, tem relação sim. Muitos pacientes, né, reclamaram de queixas de zumbido após o Covid. Agora vamos para a sessão Quem Nunca, Maico? Quem nunca? Pelo menos nós, né, que nascemos aqui de 90 para baixo, né? Nascendo 90 para baixo. Eu ia para essa parte agora. Então, né? As nossas mães, doutora, eu me lembro que quando a gente tinha aquela dor de ouvido lá em casa, meu Deus do céu, dor de ouvido rachando, a mãe não tinha o que fazer, pingava uma gotinha de azeite quente, um algodãozinho quente no ouvido.
bota um óleo de perna. Isso resolve mesmo, doutora? Olha, Ivan, até a minha mãe já pingou azeite quente no meu ouvido. Alô, dona Sandra. Já pingou. Então, é muito importante informar que quando alguém tiver com algum problema de ouvido, não introduzir nada desses alimentos, né, caseiros no ouvido, que isso pode estar levando a problemas sérios. Não tem a ver, nada a ver, né, Ivan, com tratamento. Por que melhorar, o que doutor? pode melhorar, Ivan, o que pode melhorar, e eu até indico um paninho quente, uma fraldinha quente. O calor é um ótimo anti-inflamatório natural, mas desde que seja o paninho quente na parte de fora ali, né? Mas a introdução de alimentos, azeite, algodão, alho, embebedado com azeite, não é recomendado. Não é recomendado, tá? Então, eu acho que era mais pela fé, viu, Ivan? Eu acho também. Pela fé, psicológico, né? A mãe falava que ia sarar e colocava um algodão com água lá, vai sarar. E passava, né? Muita fé, mas a mãe colocava com a oração do lado, né? Então passava. Mas isso aí. Hoje a gente tem também mais informação, as pessoas estão recebendo mais informações e mais especialistas à disposição para nos ajudar. Doutor, uma coisa que é muito frequente também, eu acho que na nossa região, por ser região amazônica, pessoas que aparecem nos consultórios com corpo estranho, sejam insetos, sejam alimentos, um grão de arroz, um grão de feijão, uma bolinha, qualquer coisa que aparece. Doutor, já atendeu o paciente assim, nesses dias? Sim, as crianças que adoram colocar os objetos no ouvido, né, estão descobrindo os buraquinhos do corpo e introduzem muito objetos no nariz e no ouvido. Então é bom sempre os pais estarem alertas ali, observando, porque sempre colocam. E também os acidentes, né, que pode ocorrer de entrar os bichinhos no ouvido, né, que geralmente entra nos adultos, né. Quem já teve... E nesse caso, doutora, dos bichinhos, né, Ivan, é interessante porque já aconteceu comigo e a gente entra em pânico, porque é um barulho, deixa a gente quase maluco. E o que fazer nessa hora? Porque a primeira coisa que a gente faz é colocar a mão, tentar tirar. O que se recomenda nessa hora, doutor? Uma orientação que pode estar fazendo em casa é o quê? Pingar uma gotinha de álcool no ouvido para esse bichinho tentar morrer. Porque quando ele está vivo ali, ele fica se debatendo, aí machuca, né, o ouvido, e você fica com aquela dor. Então, até chegar no hospital, a pessoa em casa não pingar mel, nada. É uma gotinha de álcool ali pro bichinho morrer e ir ao hospital, procurar um profissional para poder retirar. Não tentar retirar em casa com objetos igual grampo, nada. Tirar com um profissional. Bom, tem uma mensagem também aqui que chegou aqui. Vamos ouvir aqui. Essa aqui eu acho que é sua paciente, ó. Oi, tia Maria Luísa, bom dia. Quero dizer pra você que eu estou muito feliz depois que você me atendeu. Te desejo muito sucesso. Um abraço bem fortão. Quando você chegar e vir na nossa casa, eu vou te dar um abração bem apertado. Um beijo, eu te amo. Beijo na Maria Cecília. Aí, doutora, sua paciente. Gracinha. Essa é minha filha Maria Cecília, que eu falei, amanhã o papai vai entrevistar a doutora Maria Luísa. Eu quero falar com a tia Maria Luísa. É uma figura. Uma gracinha, Maria Cecília, me achará. Um beijo, Maria Cecília. Ô, doutora, a Marlene também, lá do Distrito de Filadélfia, tá mandando aqui os parabéns, né, pra você, pelas explicações aqui no nosso programa. Doutora, muito objetiva nas respostas, aliás, por isso que a gente falou de tanta coisa aqui em tão pouco tempo, né? Primeira de muitas entrevistas. Quero desejar muito sucesso para você, doutora Enjuína, que você possa, de fato, aí, poder contribuir muito com a saúde da nossa população na região toda. A doutora Maria Luísa atende no Hospital São Lucas, né? O telefone é o 3566-8400 e tem o WhatsApp 92 38 32 42 92 38 32 42 DDD 66. Se você estiver precisando de qualquer atendimento, a doutora estará lá com o seu consultório de portas abertas. Obrigado, doutora. Obrigada, Ivan. Foi um prazer poder informar, né, e ajudar as pessoas
a entender quando procurar o otorrino, né? E estamos à disposição.